boa noite para os amigos internautas, né? A prova realmente estava difícil, né? Não só para quem não é da área de exatas, mas em geral. Foi uma prova trabalhosa, foi uma prova exigente e foi uma prova de matemática, né? Porque a gente, diferente da prova do segundo dia, né? Em que a matemática foi ferramental, né? Ela aparecia muito nas ciências humanas. Hoje não, foi uma prova clássica de matemática. E ela teve, sim, um nível de dificuldade, uma exigência maior. Poucas questões, como a própria Giovana citou, eram daquelas que a gente olha e já sabe o que fazer, né? Exigiam reflexão inicial para você saber que caminho tomar. Sim, o aluno tinha que parar, tinha que pensar um pouco, né? Tinha que se esforçar um pouquinho para fazer as questões, né? A Giovana citou essa questão número 2 e enquanto que você também separou para a gente comentar, Sim. E enquanto antes de entrar no ar, eu comentei, falei, tem uma linha, né? Resolva as inequações. Você vê que não tem nada de nenhuma problemática, de problematização, de interdisciplinaridade. É uma prova de matemática, foi completamente diferente. O que é uma tradição, né? A FUVEST tem esse modelo de prova mesmo, né? Sim. A questão de matemática do terceiro dia, ela geralmente é assim. É uma questão objetiva, direta e de matemática. O cara vê se ele tem esse conhecimento, sim, desse conteúdo. E o que o cara tinha que fazer aqui, professor, nessa questão número 2? Na questão número 2, então, a questão número 2 era uma questão de inequação, né? Inequação do tipo produto. E aí a gente tem ali, no item A, aqui no item A, uma inequação do terceiro grau, mas se o aluno reparasse bem, ele ia ver que a incógnita ela aparece em todas as parcelas desse polinômio. Então ele poderia primeiro colocar o x ali em evidência. Se ele colocasse o x em evidência, o que ia acontecer? A inequação ia se dividir em duas outras inequações, que era uma inequação do primeiro grau e uma inequação do segundo grau. E aí ele ia ter que resolver cada caso, né? A inequação do primeiro grau ia gerar uma reta, ele analisava o gráfico dessa reta. A inequação do segundo grau ia gerar uma parábola, ele também analisava o gráfico dessa parábola. Depois ele ia resolver como uma inequação do tipo produto, ou seja, ele ia avaliar o sinal em cada pedaço do intervalo real para depois dar a solução final da inequação do terceiro grau. Então, é um negócio... Isso só na A, né? Isso só na A. Isso é na A. Só na A você já assusta um pouco, né? Mas é uma questão tradicional de matemática, né? Quer dizer, o aluno que estuda inequação, ele está acostumado a lidar com questões desse tipo. Então, eu até escolhi essa porque, como a Giovana mesmo citou, era aquela questão que você olhava, né? Se o aluno tivesse se preparado durante o ano, ele ia olhar e falar, eu sei o que fazer. É claro, a questão exige muita técnica do aluno, né? Tem uma algebreira ali, né? Tem muita conta para fazer. Não quer dizer que é uma questão fácil, mas é uma questão que o cara... ele sabe o caminho que ele tem que trilhar assim que ele olha para a questão. Legal. E na B o cara tinha que fazer o quê? Na B ia acontecer, o item B ia ser um pouquinho mais complexo, né? Vale lembrar que está aparecendo ali no item B logaritmo, né? Que é um conteúdo que não apareceu na primeira fase, está aparecendo ali na segunda fase, mas também é só a propriedade, a definição de logaritmo que você ia precisar usar ali. Então, aplicava a definição de logaritmo, você ia cair novamente numa inequação polinomial. Só que essa inequação polinomial, diferente do item A, o x não aparece em todas as parcelas. Como o x não aparece em todas as parcelas, ela tem um grau um pouquinho maior de dificuldade de ser resolvida. Então, você ia ter que resolver a equação gerada ali, né? Pensando em igualar aquilo a zero, uma equação do terceiro grau, né? E aí o aluno ia precisar de toda a teoria de polinômio. Então, no caso, a gente dá para sugerir que o aluno use o teorema das raízes racionais e ele ia descobrir que uma das raízes é o menos 1. Mas para o aluno que está estudando essa matéria, que tem vivenciado bastante isso no dia a dia, ele sabe que as raízes que mais caem, né? As raízes que mais aparecem em polinômio vão ser 1 e menos 1, 2 e menos 2, então é um negócio meio manjado. Entendi. A partir do momento que ele achou essa raiz, ele decompõe o polinômio do terceiro grau, cai num do segundo grau, e aí o do segundo grau ele consegue resolver.
E aí, como no item A, você separa novamente numa equação do tipo produto. Uma que é uma inequação do primeiro grau e outra que é uma inequação do segundo grau. E aí ele vai resolver de forma análoga, sempre lembrando que como aparece ali um logaritmo, tem uma condição de existência. Então, a condição de existência é que aquele polinômio que aparece no logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Mas essa condição o aluno já obtém do item A, porque ele já resolveu o item A. Então, ele não poderia esquecer desse detalhe aí, né? Nem de indicar, né, a condição de existência. Sim, nem de indicar a condição de existência. Então, pelo jeito, Mas, você matou fácil, ele tá até... Não, é que algumas coisas a gente tem que saber. Garimpar os pontos na segunda fase das matérias que a gente não sabe. Matemática é o caso. Então, você vai começando a fazer o começo, né, da questão, vai tentando buscar uns pontinhos. Mesmo que você não acesse a questão toda, mostra para o corretor que você tem ali o caminho. Que você sabe alguns Esse é o diferencial da Sim. segunda fase para a primeira fase. A primeira fase você pode chutar, na segunda você não pode. Mas pelo menos se você errar, você errou totalmente a questão. Não é que nem na segunda fase que você consegue procurar ter um algum pouquinho, percentual de pelo menos acerto ali. Um pontinho assim. Você não Legal. pode